do povo de Deus. Se liga aqui. Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, o negócio não é brincadeira não, hein? Julgamento, tem gente que julga outra pessoa, hein? Não tem não? A pessoa julga, que tem gente que julga, que tem gente que julga, tem gente que julga. Fiz um julgamento errado e o que aparentemente era bênção se revelou numa grande maldição, conta a nossa ouvinte. O que aconteceu, minha querida? Ela pergunta: qual o caminho para aprender a discernir uma bênção de uma maldição? Você olha e diz assim, é bênção, mas no final das contas se depara com uma realidade terrível. Na verdade, de bênção aqui não tinha nada. Virou uma encrenca na sua vida. Conhece alguém assim? Tava tudo indo bem, é uma bênção pra mim. No final das contas descobriu que era um trombólio. Era um negócio complicado, difícil. Era uma maldição. É a isso que chamamos de discernimento de espírito, gente, ou não? O que a Bíblia, quando traz essa palavra sobre discernimento de espírito, refere-se a isso, você identificar se alguma coisa é bênção ou se uma coisa é maldição? É nessa perspectiva, é esse olhar que a gente apresenta, é essa a nossa interpretação. Quando percebemos que alguém está sendo enlaçado por uma armadilha satânica e não avisamos, estamos pecando, você está vendo ali a pessoa, hein? Você sentiu. Eu senti aqui, mas você não sabe se o que você sentiu é um discernimento de espírito ou é uma questão da sua própria carne. Você não foi com a cara da pessoa. Alguém te apresentou, alguém disse, esse aqui é o amor da minha vida, e você disse, é o amor da sua vida? Isso aí é o fim da sua vida. Aí você diz, fala ou não falo? Fala ou não falo? Fala ou não falo? O que você faria, hein? Falaria ou não? Você já falou? Conta aqui pra gente, vamos compartilhar que eu quero ouvir a sua opinião participando aqui do nosso debate 93 de hoje. Como lidar com a decepção de não ter percebido uma ação diabólica e ter caído em um laço? Tem gente que fica numa tristeza e acaba se decepcionando. Algumas pessoas chegam até a se decepcionar com Deus. O culpado é Deus. Deus é que tinha que ter mostrado. E às vezes você para pra pensar e diz assim, puxa, a vida na verdade me mostrou tantas e tantas vezes, eu é que não vi. Não sei, hein? Vamos tratar sobre esse assunto. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 14 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui, apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com carinho no programa de hoje o pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia, o pastor Marcos Batista, que é coordenador institucional da Sociedade Bíblica do Brasil, a missionária Kátia Regina, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos, o reverendo Sandro Matos, da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Jardim Bom Pastor. Todo mundo já aqui apostos para fazermos juntos um debate abençoado. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Marcos, o senhor destacou a frase: qual o caminho para aprender a discernir uma bênção de uma maldição? Este caminho, pastor, para muita gente é um caminho difícil de identificar.
e o senhor faz o destaque. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Muito obrigado, JR. Muito obrigado em nome da Sociedade Bíblica do Brasil pelo convite. Cumprimento a você, o nosso ouvinte de casa, e os colegas aqui, debatedores. Na minha opinião, o caminho para aprender, para discernir, vai ser sempre a palavra de Deus. Vai ser sempre a pedra de toque, o Evangelho, os princípios do Evangelho. A própria palavra diácrisis, a habilidade de julgar, de 1 aos Coríntios 12, 10, a uns é dado o dom do discernimento de espírito. É diferente da 1 Tessalonicenses 5, 21, doquimazo, que é testar, examinar, provar. Eu acho que nós vamos ter uma boa conversa nos próximos minutos sobre esse tema. Pastor César Carvalho, muito bom dia. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Que pensa o querido irmão dentro desse destaque? Qual o caminho para aprender a discernir uma bênção de uma maldição? Bom dia, JR, bom dia aos queridos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes tão queridos, tão especiais para todos. Bem, é um tema bastante delicado, porque vai mexer exatamente com a percepção das pessoas no que diz respeito às suas próprias escolhas, né? E como aprender a discernir entre uma coisa e outra, nós precisamos ter então um norteador para esse processo, e o pastor Marcos aqui já tocou exatamente no elemento fundamental de tudo isso, que é a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, né? E um relacionamento, eu acrescentaria, pela Escritura, um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento de submissão à vontade de Deus. Porque muitas vezes aquilo que aparentemente pode ser uma coisa boa, quando confrontado com a palavra de Deus e quando confrontado com a direção de Deus para a sua vida, vai liberar você de enfrentar situações tão desagradáveis na vida. Mas nem sempre nós queremos nos submeter à vontade de Deus. Essa é que é a grande questão. Nós não queremos, nós queremos a nossa própria vontade, queremos que Deus, então, sinalize positivamente para aquelas vontades que a gente tenha. Então eu quero uma coisa e eu fico orando e percebendo, tentando encontrar sinais favoráveis para confirmar aquilo que eu já quero no meu coração. Então eu não estou buscando muito a vontade de Deus, eu quero que Deus confirme a minha vontade para que eu caminhe. Então isso pode ser um grande tropeço na hora de entender, de discernir o que seria a diferença entre uma bênção de verdade e uma maldição encapsulada por uma proposta talvez positiva, com um visual positivo, até bom, né? Porque se fosse a maldição aparecesse para nós com aquela cara de maldição, ninguém queria. O problema é que ela vem encapsulada com uma proposta muitas vezes positiva e enganadora. Missionária Kátia Regina, nossa menina da mesa de hoje, que pensa, querida irmã, sobre esse assunto? Muito bom dia, querido J.R. Varga, nossos irmãos debatedores, a todos os nossos amados ouvintes, que o Senhor possa estar falando no nosso coração nessa manhã rica e abençoada. É um tema, como já foi colocado aqui, um tema forte, um tema muito sério, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer que as coisas espirituais, elas se discernem justamente espiritualmente. Então eu acredito que uma vida pautada na palavra do Senhor, uma vida de jejum, uma vida de oração, vai minimizar, não é? Essa diferença vai trazer para nós um certo discernimento do correto e do errado. O pastor César colocou algo interessante acerca do nosso coração. Muitas vezes o nosso coração deseja algo e por nosso coração desejar esse algo, nós acreditamos que isso é uma bênção para a nossa vida. Então nós já acreditamos simplesmente porque o nosso coração deseja. E uma outra coisa também que eu percebo, JR, apesar de saber que isso pode ocorrer com qualquer pessoa, né? Todos nós conhecemos casos que já aconteceram ou posteriormente podem acontecer de pessoas que passaram por algum equívoco na vida, né? Nós vemos muito aí em relação a namoro, em relação a casamento, pessoas que se apresentam, não é? Porque tem um interesse na outra pessoa, então se apresentam como uma bênção, com aparência de piedade, com aparência de santidade, às vezes até com aparência de conversão, e a pessoa está querendo alguém de Deus para sua vida e imagina que aquilo seja de Deus. Então eu quero isso, imagino que isso é de Deus. Então o que eu percebo também, JR, é a questão do tempo de Deus para as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, né?
E vai dizer o que mais interessante, em todo tempo, o que tem que ser em todo tempo as nossas vestes têm que ser alvas, né? E nunca pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Mas às vezes essa ansiedade, essa antecipação do tempo de Deus para as nossas vidas, ela pode trazer maldição. Quero ouvir também a opinião do reverendo Sandro Matos. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, querido ouvinte, aos irmãos debatedores. Bom, já foi externado pelos irmãos a situação do coração. O profeta Jeremias, quando vai falar de coração, ele fala que o coração é enganoso, e a tradução disso é irremediavelmente corrupto. Então, a gente está vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas acham, elas não têm certeza. E a palavra de Deus é a certeza. A gente vem de uma estrutura que ensina que é a nossa única regra de fé e prática. Tem sido para alguns fé, mas a prática tem sido destituída do discurso. E a gente observa então o autor aos Hebreus também, quando ele vai falar da palavra do Senhor, que ela vai servir para ser o discernimento, ele vai então justamente pontuar que ela é aquela espada que divide, é aquilo que vai nos proporcionar então o auxílio para que a gente possa emitir um julgamento. Diferente daquele julgamento que Jesus proferiu, né? Quando a gente julga a pessoa pelo julgar, mas vai existir situações da nossa caminhada que vamos ter sim que nos posicionarmos a respeito daquilo que é a vontade do Senhor. E neste ponto, companheiros, é necessário que a gente também faça uma reflexão sobre a diferença que existe entre o discernimento, que aí é uma ação espiritual, e a intuição. A intuição pode confundir a gente, e a pessoa diz, eu não fui com a cara daquele irmão ali. Aí o outro já diz, eu não fui com, meu anjo não bateu com o anjo dele, para não botar o santo, né? Meu anjo não bateu. Esse negócio às vezes confunde as pessoas. Imagens que são trazidas a partir da figura de alguém, ou mesmo um histórico semelhante ao histórico que você já vivenciou. Quantas vezes isso pode gerar confusão, não é discernimento, pode ser colocado no nível da intuição, mas numa hora qualquer se mistura. E eu quero ouvir a opinião dos companheiros. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Vanessa Rodrigues, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, aos debatedores. A pesquisa 93 de hoje quer saber: você já entrou em algo que parecia ser bênção e depois percebeu que era uma armadilha do diabo? 69% dos nossos ouvintes dizem que sim e 31% dizem que não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente agora, dizer que a nossa foto já está aqui no Facebook da Rádio 93 FM, você vai conhecer os nossos debatedores, o nosso post já está aqui na Rádio 93 FM, também neste post você pode trazer a sua opinião sobre o debate de hoje, a sua experiência, contar aqui as suas histórias também pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319, que tem participação dos nossos ouvintes. Isso aí, o ouvinte diz assim: tem uma amiga que está apaixonada por um cara que ainda não é crente e é um mulherengo e todos falam mal dele. Me disseram até que ele está envolvido com drogas. Meu Deus. Eu não falei nada com ela ainda, porque quando eu falar, ela pode interpretar como inveja, já que eu também sou solteira. Mas eu tenho orado por ela e não vejo a mão de Deus nesta relação. Aí, companheiros, eu faço aqui, pastor César, nós podemos apresentar isto como uma questão de discernimento? Discernimento espiritual, uma coisa altamente espiritual, ou já estamos no campo aí de ler as placas, observar os fatos. Não precisa nem de ser tão espiritual para entender isso aí. Você vê um cara que é mulherengo, envolvido com uma série de coisas, inclusive pode estar envolvido com droga. Vai ver que não gosta muito de trabalhar. Não precisa nem de ter muita inspiração espiritual. Missionário, agora, mas a menina é solteira e a amiga também. A dúvida dela é: se fala com a amiga vai achar que na verdade ela tá de olho no cara. É o famoso fura-olho. Sim, o pior de tudo, JR, é que ela pode estar totalmente apaixonada
cega. E a nossa ouvinte? Não, a outra? A amiga dela, na verdade. E a paixão acaba envolvendo e causa muitas vezes uma cegueira. Então é uma situação muito delicada dela conversar com ela. A princípio ela já está tomando uma atitude bem adequada, que é começar pela oração, né? Mas eu acho que a amizade vai chegar a um ponto, em nome de Jesus, que ela vai conseguir conversar com essa amiga com carinho, porque aí já são fatos, né? Não é nem uma questão de discernimento, como foi colocado. Já são fatos reais que estão provando que ele tem problemas. Mas o Senhor vai dar um direcionamento para que ela possa falar com a amiga. Ouvinte compartilhando, JR, estou vendo muita gente dizendo que é bênção de Deus o marido que é de outra pessoa e diz que é presente de Deus. Aí este mesmo homem faz o mesmo com essa mulher. Acredito que é retorno do que a pessoa fez. Tudo que vai e volta. Aí depois chora, neném. Hein? Nesse mundo caído, o pecado é atrativo, né? O pecado tem a aparência do certo. Jesus é o nosso modelo. Lá na tentação no deserto, ele estava 40 dias e 40 noites com fome, e o diabo disse assim: transforma essas pedras em pães. Ele tinha tudo a favor dele, ele estava com fome, tinha poder e tinha pedra para transformar. Mas Jesus, ele não julgou pela vantagem, ele não se serviu, ele pensou no caráter, na sua missão. Ele sabia que se ele perdesse no deserto, ele não chegaria na cruz. Então, como o JR disse, a diferença é discernimento e intuição. Esse é o grande problema. A intuição nasce no ser humano. Ela tem ferramentas humanas. A história da pessoa, o que ele já viu de outras situações. O discernimento é espiritual. No ponto de vista agora dessa colega, se eu falo ou não falo, a princípio o bom senso é esperar te perguntar, né? É para não entrar na vida de ninguém. O pessoal diz que conselho, se fosse bom, não dava, vendia e tal, você vai ser sempre mal visto, até porque a outra já está envolvida emocionalmente. Se ela te pedir, então você diz, mas evite invadir a vida do outro. Mas nesse caso, já está mais do que claro que isso não vai dar certo. Um preguiçoso, um mulherengo, alguém com um perfil desse, com um currículo desse, vai estragar a vida de qualquer mulher. Então, a bem da verdade, isso já está claro, só não está claro para quem está apaixonada, né? Isso aí, esse é o grande problema. Mas, a princípio, o bom senso é: espera te pedir esse conselho, não invade essa privacidade, você vai arrumar problema. Pastor Marco Batista toca num assunto interessante. Jesus foi levado ao deserto e o diabo usa a palavra de Deus para tentá-lo. Tem muita gente usando a Bíblia hoje para poder fazer o que quer fazer. E essa manifestação espiritual de alguns que gostam de colocar bênção e maldição atrelado, né, justamente a uma coisa de errado que vem a fazer, eu observo o seguinte: a pessoa cheia do Espírito Santo, você olha para a vida dela, se ela honra os pais, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. JR falou sobre as placas, as sinalizações que a gente precisa estar observando, né? E se a pessoa, ela começa a ver as que são nevrálgicas na vida de um ser humano, se ele honra o pai e a mãe dele, ele é do Senhor. Ele vai ser espiritual, ele vai ser uma bênção. Agora, quando ele começa a arrumar jeitinho, e se ele honra a esposa, se ele honra os filhos, se ele honra a família, o lar, ele é do Senhor. Agora o senhor toca num ponto, reverendo Sandro, quer dizer, uma pessoa que honra, uma pessoa honrada, ela não pode ser honrada só numa área, ela não honra apenas, nesse caso, por exemplo, ela não apenas honra os pais. Uma pessoa que tem honra, ela honra a todos, e de uma forma especial, essa honra que é dada a todos é fruto da graça de Deus sobre a vida dele, porque a tendência humana não é honrar. A tendência da nossa carne pecaminosa é desonrar. E é nessa desonra que muita gente cai. Por isso que transgressão é o caminho natural dessa natureza humana. Isso aí. Fala, por isso que eu utilizei a figura de Jesus. Quando o inimigo ele usa a palavra para tentá-lo, Jesus também usa a palavra para responder, mas quando ele usa a palavra, ele honra o seu pai. E quando eu disse honrar aos pais, porque começa do início, é um modo simples da gente dizer assim: eu ando na luz, é claro, né? A gente tem que ter honra em todo o segmento da nossa caminhada, mas no caso em tela, quando eu observo aqui, fiz um julgamento errado e o que era bênção se tornou uma maldição. A pessoa, de repente, ela olhou para uma situação, eu não sei aqui de fato que situação é, a minha cabeça vem: eu pensei num rapaz, no homem, é o homem da minha vida, ou é a mulher da minha vida, e aí quando eu me casei, eu vi que casei com o demônio. Eu observei as placas antes de chegar até lá.
era bênção. No meu coração era bênção. E aí, de repente, alguém foi lá e sinalizou, né? Não, mas o meu coração tá pedindo. Mas sentindo, nessas né? questões também, nós vamos esbarrar em uma circunstância que pode ser a decisão de qualquer pessoa mudar de atitude. Por exemplo, você pode até se relacionar, vamos tratar isso aqui como se fosse um relacionamento com outro. Você pode estar se relacionando com uma pessoa que de fato tem todas essas características de bênção, todas as características, é uma pessoa honrada, uma pessoa boa, uma pessoa até cristã, espiritual, mas chega no momento da vida dessa pessoa, ela toma uma atitude e ela vai para uma outra direção, ela quer viver de uma outra maneira. Quem fez a escolha de estar com aquela pessoa não pode carregar o peso de ter escolhido errado também. Essas questões fazem parte do cotidiano da vida da gente. As pessoas podem mudar. Então eu posso escolher uma pessoa muito abençoada, com todas as características de ser uma pessoa abençoada, e essa pessoa, na trajetória da vida, na jornada, fez uma decisão mudar. E não necessariamente isso é uma maldição, né? E não é uma maldição, Exatamente. é uma decisão da própria pessoa, que faz escolhas a partir daquilo que o coração entortou. Quantas pessoas, e quantas vezes nós mesmos, o coração estava ajustadinho e tal, mas entortou numa decisão, e a gente acabou depois se arrependendo. Fazem parte da jornada da vida as alegrias e as tristezas, as conquistas e as frustrações. A gente não pode querer, sob a imagem de uma santificação, de uma espiritualidade profunda, querer evitar coisas que são inevitáveis na trajetória humana. A gente vai ter problemas e a gente vai ter alegrias. A vida toda vai ser composta de coisas assim. É interessante esse outro contraponto também, porque nem sempre as pessoas têm que dizer sempre sim para nós, né? Às vezes a pessoa sempre é boa e de repente em um determinado momento ela tem uma ausência de bondade, na minha visão. E aí de repente eu começo a achar que ela já não é mais bênção porque deixou de dizer sim para mim. Então isso também é uma coisa muito interessante em ser analisada. Agora os pastores colocaram anteriormente a palavra do pastor César, eles colocaram o fato do Senhor Jesus ser levado para ser tentado, e essa passagem começa dizendo que Jesus foi guiado pelo Espírito. É a coisa mais interessante dessa palavra, né? Ele foi guiado pelo Espírito. A importância de sermos guiados pelo Espírito de Deus, a importância de buscarmos essa comunhão com o Espírito de Deus para que possamos minimizar esses problemas em nossas vidas. Olha, vários ouvintes trazendo suas histórias, uma delas dizendo o seguinte: aprendi que nem tudo que meu coração almeja é da vontade de Deus, pois sempre que acontece algo parecido e na verdade não é, eu peço orientação a Deus e Deus sempre me mostra o caminho certo através de uma palavra, uma mensagem enviada para mim. Enfim, se colocarmos Deus à frente de tudo em nossas vidas, tudo fluirá com clareza. Outra ouvinte dizendo: sim, JR, pois eu tinha o sonho da casa própria e consegui. Eu tinha certeza que era uma bênção do Senhor, sendo que este imóvel ficava localizado em um lugar perigoso. Aí teve uma invasão, perdi minha casa. Na época eu não entendi nada, mas era uma grande maldição, pois o lugar hoje está muito mais perigoso. Creio que foi um livramento de Deus para minha família não morar naquele lugar. Quanto a nosso ouvinte, mais um caso para ouvir aqui a opinião. Gente, na minha igreja, diz aqui um ouvinte, tem um levita que no altar é uma bênção, e existem mulheres que só vão à igreja para cobiçá-lo, e o pior, ele é quem leva a culpa. Será que essas mulheres se transformaram em maldição na vida dele? Já teve caso de outras pessoas dizerem que ele tem uma pombagira e que ele não deve estar no altar, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, e eu quero ouvir a opinião de vocês. Tem gente que brinca com a conquista, né? A pessoa não consegue ser neutro, e com a vaidade mesmo chama isso. Se a pessoa já ser um traço conquistador, ele vai brincar com a conquista, vai se valer dessas coisas, mas o salmista diz assim: armam-me ciladas à beira do caminho. É o Salmo 140, verso 5. O perigo não está no caminho, está à beira do caminho. Quando tem um pé lá e um pé cá, um pé do lado de fora, um pé do lado de dentro. Ali é a área do conflito. É verdade. E a ouvinte, ela colocou o seguinte: as irmãs vão para a igreja não para adorar a Deus, elas vão para a igreja para cobiçar o levita. Ela colocou, então, o equívoco está aí na adoração, o equívoco está na conversão, o equívoco está na vida das irmãs. Eu já tenho uma certa
contrariedade com esse negócio de levita, né? Até porque quando a gente fala de levita, hoje o que se fala de levita é gente que lida com música, mas levita desde a história era o cara que varria o templo, o cara que vivia do Senhor ali, tinha todo um porquê, né? Mas vamos lá. Era da tribo de Levi. Hoje foi chamado sempre a minha dúvida, se ele tem esse grau de parentesco ou não, né? Verdade. Se acostumaram a chamar Levi. Vai ver que é o filho de Levi, pode ser. Mas vamos lá. Vamos dizer que seja um músico, né? Vamos entender que seja um músico. Com certeza. Há uma questão que a gente precisa perceber de dois ângulos. Ela disse aí que o cara mesmo é uma benção, mas as irmãzinhas que vão lá e tal. Mas eu queria saber também como é que é essa postura desse cara lá no púlpito também. Como é que é aquele tipo levita que bota aquela calcinha apertadinha pra fazer aquela camisetinha assim meio aberta, tipo, mamãe, olha como é que eu sou forte, né? Marombadinho, como é que é isso? Porque muitas vezes as pessoas estão no púlpito, mas ao invés de apresentar a coisa pra Deus, estão apresentando a si mesmos, para as pessoas. Então isso pode ser um drama também. Essa rapaziada de vez em quando, né? Tem levita que é meio levado. Essa rapaziada de vez em quando se abre a Bíblia para pregar, a hora que ele vai descer para beber água. Não, é verdade. Isso quando não coloca João, o Apocalipse escrito por João Batista. Exato. Aí eu perguntei uma vez, tive que perguntar se era com ou sem cabeça. Né? Mas vamos em frente. Agora, quando a gente observa isso aí, vai ver muitas coisas, por exemplo, ouvinte de Austin dizendo: esse tema tem muito a ver comigo, eu sou muito julgada por confiar nas pessoas, por achar que elas são boas e vão trazer bênção, só que na maioria das vezes eu me decepciono e o que era para ser bênção vira maldição, conta a nossa ouvinte. Outra ouvinte está em Magé acompanhando a gente. JR, esse debate é muito importante para orientar as moças cristãs. Em um evento, minha filha conhecia um rapaz que parecia ter sido enviado por Deus. Ele foi se aproximando, foi conquistando, apareceu depois da igreja, eles começaram a namorar e alguns meses depois estavam se preparando para casar, JR. Mas Deus foi misericordioso e antes de chegar o casamento, as coisas sobre ele foram surgindo. Já tinha enganado várias meninas em outras igrejas, em uma até ele tinha engravidado. Ele não prestava mesmo, conta nosso ouvinte de Magé, acompanhando o debate 93, trazendo aqui a importância desse assunto. Observem bem, nós fomos andando aqui por várias vias, mas a questão relacional parece que é o fulcro aqui, o foco, né? O cerne desse assunto. As pessoas precisam de discernimento espiritual para definir as questões relacionais. Este é o caminho correto ou é transferir para uma área ou para um viés apenas, é excluir todas as outras coisas que Deus nos deu, faculdades outras que Deus nos deu para que analisemos essas áreas e que ainda assim, que todas elas sejam analisadas e a pessoa tire nota 9,8, ainda assim corre risco de errar. E aí? O reverendo Sandro chamou aqui o texto de Jeremias, enganoso é o coração, né? E é mesmo. Então, quando nós decidimos tão somente com o coração, estamos num caminho enganoso. O salmista, o Salmo 56, fala: os homens estão conspirando contra mim. Davi estava na fortaleza de Gate, rei Aquis deu abrigo a ele estava fugindo de Saul do lado de fora, e do lado de dentro o ciúme dos filisteus. Aquis era amigo, mas os filisteus não gostavam de Davi e ficavam fazendo intriga, e Davi diz assim: torce as minhas palavras, eu digo uma coisa, o camarada entende outra, e quando fala o que eu disse, diz o que eu não disse, e espionam atrás das colunas ali, procurando dar cabo da minha vida. Às vezes me bajulam quando eu penso que é amigo, ele está me passando a raça. Davi vai falando isso. No final ele diz como saiu disso. Ele diz: mas no Deus cuja palavra eu louvo, no Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança. No dia em que eu invocar e no dia que eu falar a tua palavra, baterão em retirada aqueles que me assustam, que me perseguem. Então a Bíblia, a palavra é a pedra de toque. É isso que vai fazer a maldição se diluir. Pela pesquisa que foi feita aqui, que a nossa colega leu, 60 e poucos % de pessoas fizeram decisões erradas na vida, porque a gente só sabe que foi errado a posteriori. A maioria das vezes a gente só sabe que foi errado a posteriori. A maioria das decisões que a gente fez na vida
foi com toda boa intenção. Você estava inteiro na hora que você decidiu. Você estava com o coração todo ali na hora que decidiu. Mas foi enganado. O GPS levou uma atriz esses dias para o lugar errado. É, isso aí. Eu desafio o ouvinte, quem quer que seja, dizer que a Bíblia te levou para um lugar errado. Não Verdade. leva. Não leva. De forma alguma. Não leva. E nunca vai E levar. tem algo interessante também nessa colocação, que é a questão do eu também, né, pastor? Às vezes a gente baseia as nossas escolhas não pautado nas outras pessoas que nos cercam, porque muitas vezes as nossas escolhas vão levar outras pessoas também à ruína, né? Exatamente. Por exemplo, a escolha de um pai de família, de uma mãe de família, envolve toda uma família, muitas vezes envolve todo um futuro, né? Como a irmã colocou aí, decisão às vezes de uma mudança de local, às vezes até de local de trabalho, de um imóvel, por exemplo. Então, toda a nossa vida de verdade tem que estar pautada na palavra de Deus, nesse desejo de agradar ao Senhor, nesse desejo de fazer sempre não a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai que está nos céus. Uma vez eu vi uma entrevista, eu fui capelão de presídio e eu assisti esses documentários. E uma vez eu vi um desses criminosos dando entrevistas. Ele tinha assim, a especialidade dele era esse golpe, estelionato. Ele era um 171. E aí perguntaram como é que ele arranjava tanto cliente, tanta vítima. Ele disse assim: todo mundo que cai no golpe do 171 é porque também é um pouco 171. Ele veio atrás da vantagem que eu oferecia. Eu disse: olha, pelo caminho certo vai durar 2 anos, mas tem uma taxa de urgência. Eu dou um jeitinho, isso fica pronto em 3 meses. A lei não precisa saber. Quem cai no golpe do... não todos, porque tem muita gente inocente. Tem idosos aí. Tem gente inocente. Dependendo de ajuda. Tem gente inocente que vai no golpe. Mas de qualquer maneira quer uma vantagem. Mas de qualquer maneira, no fundo, vai atrás de uma vantagem, né? Então, às vezes, a moça vai e se encanta com o rapaz. Em 2 meses ou 3 meses, que pelo histórico ali que o JR leu, já está preparando para casar. Sim. E o JR tocou num assunto que é o seguinte: será que a gente precisa de discernimento efetivamente espiritual, à luz da Bíblia, para ver isso? Eu acho que também, mas não só isso. Existem questões que estão aí na cara do gol para todo mundo ver. Quer ver uma coisa? Você vai começar a se relacionar com uma pessoa. Aí você vai lá na casa dessa pessoa. Como é que essa pessoa lida com os pais dela? É um sinal. Como é que ela é na vida profissional? Como é que ela lida com os amigos? Como é que você tem que fazer uma olhada geral para a vida. Muitas vezes você fica querendo assim: Deus, abençoa aqui, Senhor, é ele, esse aqui ou aquela, né? Senhor, e tal. E a gente muitas vezes fica espiritualizando coisas muito naturais a partir do nosso coração. Vou contar uma historinha minha de quando adolescente. Eu ficava louco para saber com quem eu ia casar. Adolescente, né? Na igreja, né? Aquela coisa que é menino virgem, querendo tudo, de qualquer maneira casar. E aí, vamos lá, eu comecei a orar com fervor. Aquele dia de semana, orar: Senhor, a primeira moça que entrar por essas portas vai ser aquela mulher, aquela menina que... Quando entrou meu irmão, totalmente desfigurada. Aí eu orei: Senhor, eu tô falando sério, eu não tô brincando, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, assim, mas a gente quer aquilo que a gente já definiu no coração. E aí, como diz já foi dito aqui, o coração é enganoso. Sim. E nessas coisas existem sinalizações completamente disponíveis para nós. Daí eu pergunto aos companheiros a questão da intuição, a questão do bom senso, que muitas vezes ela é clara, nós podemos nos confundir. Pessoas, vamos ampliando isso aqui, às vezes num relacionamento, não exatamente de homens e mulheres, mas uma amizade, uma proposta de emprego, a oferta de um cargo, a possibilidade de uma determinada posição na própria igreja, e às vezes você olha e diz: esse negócio tá meio esquisito, rapaz. É verdade. Esse negócio aí tá meio, às vezes é só bom senso ou só uma intuição, nada de espiritual. Sim. Na verdade, se você for orar sobre o assunto, Deus poderá te trazer o discernimento espiritual. Em outros casos, pode ser simples, ou simplesmente é difícil, né? Mas pode ser uma armadilha. A pessoa pode querer você para te prender de alguma forma. Então, ainda fora deste aspecto relacional, quantas vezes você pode identificar isso? E ainda incluindo, além da intuição e bom senso, aquela coisa da pessoa diz: eu não fui com a cara da pessoa.
A pessoa está procurando um emprego, chegou lá, o entrevistador, você não gostei da cara dessa pessoa que está aí. Ele não gostou da cara da pessoa. É um preconceito. Preconceito. Às vezes é um preconceito racial, às vezes é um preconceito social, às vezes enfim, outras, às vezes lembra alguém, que é isso que as pessoas falam. Quando a pessoa não foi com a cara do fulano, é que a pessoa lembra da cara de alguém até que ela nem mesma sabe até por quê. O nome, às vezes, o nome. Conheço gente que guarda nome, tem vários anos só, não gosta do nome tal. Vou nem dizer aqui qual o nome. Isso. Os profetas no passado, a princípio eles falavam voltados para o passado, com a história, com base na história. Aconteceu, orientavam o rei, não faça isso porque no passado já foi feito, deu errado, esse caminho não é bom. Alguns messiânicos falam para o futuro. Outros têm umas revelações na hora, como Jeremias disse, os 70 anos, o cativeiro, e tem um profeta que o rei está querendo ir para uma batalha, porque ele tem certeza que ele vai ganhar, porque ele fez um acordo com o outro, falou assim, olha rapaz, nós dois juntos não tem como perder. E aí diz o profeta, olha, eu estou indo para a batalha, ora para eu vencer. E o profeta diz assim, não, você não vai vencer, se você for, você vai morrer. Isso. E ele fica com raiva do profeta e manda prender o profeta e diz assim, olha, quando eu voltar, eu acerto a conta com você. O profeta tinha tanto discernimento que ele, se você voltar, Deus não falou comigo. É, forte. E foi para a batalha. Uma flecha atirada ao léu, assim, de nada. Um soldado jogou uma flecha para o alto, nem mirou, acertou o rei. E o rei não voltou nem para tirar o homem da cadeia. Discernimento, palavra de Deus, tem o dom de discernimento, mas na maioria das vezes, olha as placas. Olha as sinalizações. E tem uma arbitragem que a Bíblia também vai recomendar, que é a paz. Sim. Você tem que ter paz para o árbitro. Exatamente. Sim. Mas quando você permite-se ter um coração tratável, ensinável, até a sinalização de paz pode ser um momento de arbitragem para decisões. Mas interessante que essa falta de paz leva a gente para o distanciamento do Senhor. Exatamente. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu não vou conversar com o meu pastor porque eu já sei o que ele vai dizer. É verdade. Então tu já está na disposição de fazer a coisa errada, né? Verdade. Não então, quer ouvir, né? E às vezes a pessoa... Isso já falaram comigo uma vez. Aí eu não vim conversar com o senhor porque eu sabia que o senhor ia me demover dessa ideia. Só. Sim, às vezes a pessoa já vem... Eu queria fazer. Já vem pronto. Aquele que vai juntar os cacos. Exatamente. Já vem pronto, ajudar, né? E aí você fala, se você quer a minha opinião, você já tem a sua opinião formada. Não, eu já sei o que eu vou fazer. Fica difícil, né? É igual as pessoas quando chegam para mim e falam, pastor, eu queria que o senhor me abençoasse para ir para outra igreja, porque Deus já falou comigo, então se Deus já falou, você não precisa da minha bênção, você já está na bênção de Deus. E a gente muitas vezes... Na nossa questão de pastor não é nem uma opinião, a gente coloca o que a Bíblia diz, né? Mas muitas vezes, companheiros, precisamos assumir isso aqui. Na correria ministerial, pode ser que haja o momento em que este assunto não é levado tão a sério por aqueles que deveriam. Às vezes a pessoa pede um conselho, pede uma orientação, e aí há uma diferença enorme entre o aconselhamento bíblico e o aconselhamento com base na sua experiência. Então é o seguinte, olha, eu tô querendo comprar um carro. Não tem carro, eu tenho bicicleta. Se for com base na experiência, eu sou a pior pessoa para dar opinião. Certamente. Ah, pastor, tô querendo comprar uma lancha. Fala, lancha, rapaz, meu sonho é ter um caiaque. Entendeu? É com base na experiência? É uma coisa. Aí com base na experiência eu não fui com a sua cara, com base na experiência, eu já passei por isso, não deu certo, é base na experiência. Agora, se é com base bíblica, o aconselhamento bíblico, ele é completamente diferente. Totalmente. E às vezes numa hora de correria ministerial, a coisa caminha muito mais para a experiência do que para o bíblico. Exato. E aí? Existe uma vivência do esporte que chamou minha atenção, já até falei isso na igreja, né? A primeira vez que o Brasil, já com o Bernardinho, ganhou a medalha de ouro olímpico, no domingo, na segunda-feira, às 6 horas da manhã, eles estavam treinando, e eu fiquei assustado com aquilo. Eu falei, mas como é que é isso? Você ganha uma medalha olímpica no domingo, na segunda você já está treinando. Lembrei da armadura, que a gente precisa utilizar como cristãos. Quantas vezes, irmãos, na batalha espiritual, no seu dia a dia, ele vence um dia. Eu venci, agora eu vou relaxar, né? Aí quando relaxa, então, é a hora que então vem a tentação, vem o laço e a pessoa acaba caindo, e aí dá o nome de maldição.
que não é maldição. Falta de Ele, por uma falta de discernimento, por uma falta de vida devocional, ele caiu. Ninguém tropeça na pedra da Gávea, rapaz. Impressionante. É verdade. Nunca vi, já ouviu? Eu tropecei na pedra da Gávea, não consegui. Até cai Só de lá, tropeça, mas só tropeça em pedra pequena. É verdade, não é por não? aí mesmo. Falta muitas vezes de prudência, né? Ó, aqui ouvinte dizendo, minha filha começou a namorar um rapaz, é o assunto, né? E um dia chegou em casa dizendo que Deus falou que ele era de Deus pra ela e que deveriam casar. Essa ouvinte tá lá no Cocotá acompanhando a gente. Chamei ela em particular e disse que como mãe, eu não senti que ele era de Deus, que ela deveria ter certeza e não se precipitar, mas ela foi firme e casou. O casamento durou 5 anos. Ele era diácono, largou a igreja, se envolveu com várias mulheres e um dia colocou ela para fora de casa com os 2 filhos a tiracolo. Hoje eles continuam afastados e ela com os filhos morando comigo, mas eu avisei, não ouviu, deu no que deu. E mãe também, hein? Vai devagar também. Ô mãe, passou, a menina tá sofrendo. Eu te disse. Já deve ter falado isso várias vezes pelo tom aqui, não, pastor Marcos? Já. Mãe, nesses casos, geralmente é a profetisa, porque mãe tem um feeling, né? A mãe, ela sente essa coisa, ela sabe aconselhar a filha, ela... Pena que depois ela vira sogra, né? E complica muita coisa. Mas outro ouvinte aqui de Nova Iguaçu dizendo, na minha igreja tem uma jovem que com menos de 6 meses de namoro já está preparando um casamento, e um detalhe, o rapaz não trabalha e quando alguém arruma um trabalho para ele diz que não dá para acordar cedo e trabalho vai atrapalhar a vida dele na igreja. Espiritual dele, ô irmãos, claro. precisa de mais sinalização? Não precisa. Hein? Vai atrapalhar a vida espiritual dele, Jota. Ele quer orar, fazer jejum. Ele jejua até meio-dia, quando acorda às 11, ele jejua até meio-dia. Um homem espiritual, rapaz. Meia-noite às 6. Meia-noite às 6. Bom, o ouvinte continua aqui dizendo, quando percebemos que alguém está sendo enlaçado por uma armadilha satânica e não avisamos, estamos pecando? Pergunta a nosso ouvinte, é o destaque da missionária Cátia. Eu acho que pecado não é bem a palavra, sabe, JR? Não é tão forte assim, nós estamos pecando, como o pastor colocou, às vezes a gente está sendo até prudente, né? Verdade. Porque não sabemos quem é aquela pessoa que está ouvindo. Mas a Bíblia vai dizer que é bom que 2 pessoas caminhem juntos, né? Mostra é bom que 2 pessoas caminhem juntos. E muitas vezes a gente consegue discernir e o outro não. Isso acontece muito na vida de mãe para filho, como já foi colocado. E o reverendo colocou o princípio da honra, que é muito importante, tem sido colocado de lado, né? O Senhor, ele faz as suas leis de forma muito equilibrada. Aí a gente coloca honra teu pai e tua mãe. Aí a Bíblia vai dizer sobre o papel da mulher na vida do homem, não é? Que é um papel de auxiliadora, né? Aí nós temos na terra, na sociedade, a gente tem aí, dentro de um hospital, nós temos um instrumentador cirúrgico que coopera na cirurgia, que ajuda o médico. Nós temos aí o pedreiro que ajuda, o auxiliar de pedreiro tem o seu auxiliar. E Deus colocou a esposa como auxiliar ao seu esposo. E muitas vezes a esposa consegue enxergar coisas que o marido não vê. É a maioria das vezes. E eu vejo, às vezes, pastores dizendo para mim, missionária, poxa, minha esposa disse para não fazer dessa forma. E eu acabei fazendo, muitas vezes a esposa tem um certo discernimento. Então, essas observações, JR, elas são muito importantes. Na vida dos adolescentes também. Muitas vezes os adolescentes, eles não têm maturidade. E Augusto Cury vai dizer que às vezes os adolescentes, eles são até cruéis com as outras pessoas, porque eles não conseguem se colocar no lugar dos outros, e por isso às vezes eles se colocam em papel de crueldade. Então às vezes a mãe, ela tem um filho de 12, 13 anos e ela está vendo que ele está indo por um caminho equivocado, com companhias que não são boas, né? Esses dias minha filha falou para mim, mãe, a minha amiga tá questionando comigo, meus amigos todos, por que a senhora não deixa eu ficar sozinha no shopping? Por que a senhora não permite que eu vá em baile de fantasia? Aí ela, que tem muito temor do Senhor, eu falei, minha filha, por isso, porque a Bíblia diz isso e isso, nós temos que influenciar e não sermos influenciados. Você precisa conversar com seus amiguinhos. Então, assim, às vezes é bom a gente falar e é bom que o ouvinte tenha humildade para receber. Vários ouvintes opinando e eu quero agradecer a confiança e a credibilidade dos nossos ouvintes. Um deles dizendo, JR, eu passei por uma situação semelhante. Será que somos sempre vítimas? Será que também não cometemos erros que levam à mudança das pessoas com quem nos relacionamos? Acho que nem sempre somos a vítima. E afirma que o ouvinte que pede, eu gostaria que vocês comentassem exatamente esse ponto aqui, é o pedido que faz o nosso ouvinte, apresentando essa linha, né? Que em geral a pessoa diz, ele era, é o que nós estamos ouvindo aqui, ele era isso, ele era aquilo, e eu sou a vítima. Então assim, será que nós somos sempre a vítima ou será que nós não influenciamos também no comportamento do outro?
É verdade. Nós não acertamos todas e muitas vezes é difícil a gente reconhecer, mas a gente erra. A gente erra também. Gente que influencia. Nós é que provocamos a mudança do outro muitas vezes. Isso aí é inegável. A postura cristã tem que prevalecer. E quando estiver, porque o discernimento, a intuição é sempre a meu favor, é porque tem base na vaidade, na vontade e na vantagem. O discernimento às vezes é contra mim, às vezes Deus diz assim, olha, não, isso não é para você, sai disso, meu coração está todo querendo aquilo, mas como quando a intuição fala muito alto, o discernimento fala baixo, então às vezes eu vou pelo coração e acabo influenciando, estragando uma boa postura do outro. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: quanto aos levitas que saem para tomar água, sugiro que vocês sirvam água para os levitas dentro do templo. Não. Assim eles não terão que sair. Os pastores não são servidos quando pregam? Pergunta o ouvinte. Eu, em especial, eu me recuso a beber água. Tem gente que tem problema com as cordas vocais e precisa da água, eu respeito, né? Eu acho muito interessante a diferença entre o pastor que fala 40 minutos, Exato. 1 hora, e uma pessoa que está tocando uma guitarra. Mas tudo bem. Eu vou dizer para essa pessoa... Mas é uma alternativa, não? É uma alternativa. Pode levar água para eles. Não tem problema. Estão lá cantando, pode levar. Se saem por causa da água, eu acho que é resolvido o problema. Deixa Na minha até uma igreja água tem lá. água lá para os Agora, levitas. só para lembrar, uma pessoa que não tem nada a ver com levita, né? Que o Paul McCartney faz show de 2 horas sem beber água nenhuma, cantando e tocando. Mas vamos em frente. Mas é cada um, gente. Na verdade, tem que a água é muito importante no processo como um todo. Tem igrejas que são mais quentes, não tem, né? É o mais quente, tem culto que é mais longo, tem culto que o menino toca 5 minutos, tem culto que o menino toca 50. De um jeito ou de outro, o que o ouvinte traz aqui é uma alternativa. Diz o seguinte, olha, ele tá dizendo, se eu tomar água dentro do templo ali, no local adequado, no momento adequado, da forma adequada, eu não sairei. É o que eu tô entendendo da palavra dele. Sim. Mas o que foi dito é que eles não saem para tomar água. É que a desculpa é a água. Não é isso? Foi o que eu entendi que vocês falaram. Exatamente. Saindo com a garrafinha na mão. Sim, exatamente. Para encher. Nem todos, é claro. Que não, e a gente tem que ponderar o seguinte: também não são todos. Né? Existe muita gente séria no altar aí, no púlpito, ministrando, tocando, com consciência de participação efetiva e que não está em busca de alternativa. E pastor Paulo César e irmãos e até a própria ouvinte, né? Eu respeito muito o levita, o ministro de louvor que seja, que na ministração dele ele use palavra de Deus. Usou a palavra de Deus? Perfeito. Para mim ele está abençoando o povo. E é um povo delicado, esse povo de música. Lidar com o ser humano é complicado. Até porque nesse ministério o Lúcifer, né, era ministro de música, então ele ataca muito isso. Mas lidar com o ser humano em geral é complicado. Eu vi uma tirinha que um navio avistou numa ilha deserta um sobrevivente. E só tinha ele na ilha. E aí o bote foi lá no pessoal de lancha para resgatá-lo. Quando chega perto da ilha, só tem ele. E tem 3 barracas, 3 cabanas construídas. E aí a pessoa que vai resgatar diz: rapaz, você conseguiu, como é que você conseguiu sobreviver? Comendo raízes, frutas, bebendo água da chuva e tal. Aí disse: e aquela cabana ali, o que é? É a minha casa. Ah, sim. E aquela segunda cabana? É minha igreja. Rapaz, você é crente, você tem fé? Tenho, sou religioso. E aquela terceira cabana? A igreja que eu era antes. Não se aguenta. Ele sozinho numa ilha. Vamos lembrar, ele sozinho numa ilha. Participação dos nossos ouvintes, quero agradecer o carinho de cada um deles. Uma outra ouvinte dizendo: há 5 anos namorei um baterista da igreja. Olha, os músicos estão em alta, hein? Achava que era de Deus. Quando ele me pediu em noivado, eu entrei em intimidade com o Senhor para a sua aprovação. Uns tempos depois ele começou a se transformar. Falei que não teríamos a aprovação de Deus e não queria mais. E ele me perguntou se eu continuaria com essa palhaçada. E baterista bravo, hein? Muito, hein? Ele se relacionou com uma menina que relatava que ele era muito agressivo, atacava a bateria e também a outra pessoa. Hoje sou casada com uma pessoa em que eu pedi a aprovação de Deus e a sua bênção na minha vida. Conta aqui uma querida ouvinte relatando a sua experiência. Ainda bem que ela teve intimidade com o Senhor, né? Isso aí. Uma galera teve intimidade com o que não é o Senhor.
Essa experiência ela é interessante. Eu tenho o meu irmão jovem de igreja, e eu ficava desesperado com ele, que ele quase não saía final de semana, igreja, né? Às vezes o pessoal ia para cinema, ele só dentro de casa. Um dia eu falei, rapaz, você tem que sair para namorar, pô. A diferença minha para ele é de 7 anos, e ele falava assim para mim: Deus vai arrumar uma namorada para mim, eu vou casar e eu vou ser feliz. E eu ficava olhando para ele e falava assim: meu Deus, onde meu irmão vai parar, né? Ele vai ter que sair para pelo menos arrumar um namorado. Mas não é que Deus arrumou um namorado para ele dentro de casa. E é casado e é feliz. Vai ser pai agora de novo, né? Então um abraço aí, meu irmão, para você, e continue ensinando isso para os seus filhos, honrar o Senhor, né? Porque essa busca de Deus, essa intimidade com o Senhor, para identificar a pessoa de Deus para a sua vida. A mesma coisa se você trabalha naquela área, se você aceita este cargo, se você se envolve, Deus vai nos trazendo através dessa intimidade. Sim. Me parece claro que é discernimento de espíritos. Isso é uma obra que o Espírito Santo de Deus produz na nossa vida. Quanto maior a sua intimidade com Deus, mais será fácil a sua percepção, e não será com base na intuição. Exatamente. Ou mesmo ainda não será com base naquilo, eu não gostei, sabe? É aquela perspectiva que Deus te dá de mostrar a você o que outros não viram, mas isso é muito subjetivo. É difícil acompanhar uma perspectiva como essa se não for sob a orientação total, absoluta do nosso Deus. Pastor César, o destaque final é seu. A frase é: como lidar com a decepção de não ter percebido uma ação diabólica e ter caído em um laço. A verdade, JR, é que se nós conversarmos com 100% das pessoas, nós vamos chegar à conclusão que todos nós já nos decepcionamos algum dia, por uma situação ou por outra situação, por uma escolha que a gente fez que não deveria fazer, por um equívoco, por ter sido seduzido pelo coração enganoso, por não ter ouvido o Senhor. Então são várias as possibilidades da gente se frustrar na caminhada da vida, que a gente se decepcionar na caminhada da vida. E muitas vezes não só nós nos decepcionamos, como nós também decepcionamos outros, frustramos outros também, no sentido da nossa relação. Também somos todos maus nessa caminhada. O que fazer? O propósito de Deus é nos dar uma segunda chance, é nos proporcionar a possibilidade de levantar a cabeça. Uma das demonstrações messiânicas, quando se fala do Messias, é que ele não desprezará a cana trilhada, não apagará o pavio que fumega. Ou seja, a esperança para a gente levantar a cabeça e continuar a retomar a vida, a não ficar se culpando, olhando sempre para a tragédia, para a perda, para aquilo que aconteceu, mas levantar a cabeça e perceber que ainda há vida pela frente, ainda há possibilidade de caminhada, ainda há possibilidade de acertar. Então, para quem se decepcionou, que eu acho que é quase todo mundo aqui, todo mundo que está ouvindo, levante a sua cabeça, toque a vida para frente, aprimore-se na área que houve a decepção. Se tenha sido uma escolha errada, faça uma avaliação, se aproxime de Deus, tenha mais intimidade com o Senhor, leia a Escritura profundamente, aplique os princípios da Escritura para a sua vida, se relacione mais poderosamente com a verdade, e aí evite e limite as possibilidades de decepções. Mas isso não vai ser também uma definição total, porque a gente vai ter frustrações na vida. Isso foi o que Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições, e aflições incluem as decepções. Mas o que fazer? Tenha bom ânimo, levante a cabeça, vá para cima, continue vivendo, como diria um amigo meu, continue respirando, vá em frente, não deixe se abater pelas circunstâncias adversas da vida. É verdade, Deus não veio para acabar de quebrar o que o pecado já quebrou, né? Nem apagar o restinho de fé que ainda sobra. Muito bom, pastor César. E eu queria trazer aqui o Salmo de Davi, um homem segundo o coração de Deus e que também aprendeu com erro e acerto. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Esse era o desejo, terreno plano, sem altos e baixos. Senhor, ensina-me o terreno plano, faz-me ver isto. Essa é a vontade dele, deve ser a vontade de cada um de nós. Eu recebi uma mensagem aqui, JR, e queria registrar: estamos sendo ouvidos também, uma boa audiência em Volta Redonda.
Então, o pessoal de Casa de Pedra mandando um abraço para você e para toda a equipe, elogiando a programação. Este assunto é difícil demais, especialmente para quem está passando por uma grande luta em razão de uma escolha errada ou de ter sido enganado de alguma forma, e para muita gente fica complicado retomar a caminhada depois de sofrer uma tristeza e uma decepção tão grande. Por isso é necessário, é fundamental que diante do Pai você abra o seu coração e busque nele a força para recomeçar. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis, me enlaçam em minhas fraquezas. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. JR, hoje a nossa pesquisa perguntou: você já entrou em algo que parecia ser bênção e depois percebeu que era uma armadilha do diabo? Terminamos com 70% dos nossos ouvintes dizendo que sim e 30% dizendo que não. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Outro ouvinte, gente, contando o seguinte: não consigo me sentir bem na igreja. Acho que meu pastor cobra demais dos jovens e sem contar que as panelinhas estão sempre fechadas. Tem panelinha na sua igreja? Tá tampada ou tá aberta? Qualquer um pode entrar, é um panelão, é uma panelinha. Já foi excluído da panelinha? O que fazer quando não sentimos prazer de estar na igreja? Como descobrir se o problema é meu ou é falha da minha comunidade de fé? Porque geralmente jovens e adolescentes são os mais apontados da igreja. A cobrança gera santidade? Como encontrar prazer no ambiente eclesiástico quando o mundo é muito mais atrativo? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos queridos companheiros do Debate 93 de hoje. Missionária Cátia Regina, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Muito obrigado, J.R. Vargas e todos os nossos ouvintes. J.R., eu posso dar um recadinho, um minuto, claro, só? Por favor. Gostaria de divulgar uma agenda que eu vou estar amanhã num culto abençoado, culto de mulheres, às 18 horas, na comunidade Família de Cristo, em Campo Grande, Rua Soldado Gama Lopes. Vai ser um encontro de mulheres maravilhoso, algo de Deus. E na quinta-feira vou estar em Vaz Lobo, na Assembleia de Deus Cora, na Rua Lima Drummond 472. Pastor Alexandre Macedo manda um beijo para todos. Queria mandar um beijo também para todos os pais que nos assistem, né? Nós estamos em maio, o mês das mães, e nós temos em agosto o mês dos pais. Que Deus abençoe a vida de todos os pais do Brasil e do mundo. Deve até um susto, nós estamos em maio, o mês das mães. Não, meu Deus. Nós temos em maio. Ah, temos em maio, levei um
susto Temos agora. em maio. Gente, será que Não. eu tô? Eu sei que eu tô, mas não tô tanto. Tá. Maio das mães, agosto dos pais. Temos em maio. Muito bem. Reverendo Sandro Matos, muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe sempre. JR, um abraço pro Lucas Filhão, pra esposa Rejane, pra igreja Ebenezer, UCP, e lembrar os irmãos da Baixada Fluminense, amanhã, 18 horas, a missionária está liberada porque ela tem compromisso, mas amanhã, às 18 horas, na Praça da Prefeitura, em Vilar dos Teles, nós estaremos celebrando a Deus pelos 100 anos da Igreja Presbiteriana na Baixada Fluminense. Então, você da Baixada, do Rio de Janeiro também, nós estaremos ali agradecendo ao Senhor e intercedendo pelo nosso estado e pela nossa amada Baixada Fluminense. Benção puríssima. Quero agradecer. E o pregador J.R. Vargas. Eu estava esquecendo desse pequenino detalhe, mas Benção é grande detalhe. Obrigado, meu irmão. O pastor Marcos Batista trouxe-nos aqui a obra Semeadores da Palavra, personagens que tiveram participação decisiva na divulgação da Bíblia no Brasil, um trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe sempre. Amém. Muito obrigado, JR, pelo convite. A Sociedade Bíblica do Brasil está à sua disposição sempre que formos convidados, atenderemos com muita alegria. Obrigado aos debatedores, os colegas de mesa, tão excelente. A você de casa que ficou conosco até agora, eu faço um convite. Visite o Centro Cultural da Bíblia, Rua Buenos Aires 135, no centro. Há um programa chamado Você é o Nosso Convidado. Agende a caravana de sua igreja. Nós teremos um lanche com você, depois uma sessão de vídeos sobre a produção da Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil produz uma Bíblia a cada 3 segundos. Você vai ter uma aula sobre a produção de Bíblias, sobre as diferenças de traduções e depois um tour no 2º andar com a exposição A Bíblia do rolo ao digital. Também os perfumes da Bíblia, a Bíblia é a comunicação. Você vai poder gravar um versículo bíblico na sua voz ali. Você vai poder ver a réplica das tábuas da lei, os 10 mandamentos. Bíblia em tablet não é novidade, né? Moisés tinha uma, né? Moisés tinha lá o seu tablet. Visite a agende 22219883, 22219883. Fale com a Lilian. Muito obrigado. Pastor César, muito obrigado, querido. Deus o abençoe sempre. Eu que agradeço. Eu queria também fazer um convite hoje, porque eu vou fazer meio século, 50 anos na semana que vem. Não parece. Não parece, parece mais. Não Mas parece. nós vamos ter um culto surpresa pro meu aniversário na quarta-feira. Surpresa. É um culto surpresa na quarta-feira, às 8 da noite, lá na Comunidade Cristã Novo Dia. Quem quiser me dar a honra da presença nesse meu completar de meio século, né? É um negócio extraordinário. Eu já vou me sentir mais velho, assim, já tô me sentindo mais velho, o negócio é um peso, já tô sentindo até umas dores. Mas eu quero agradecer o privilégio de ter estado aqui com vocês e mandar um beijo para toda a comunidade cristã Novo Dia. Menção puríssima, antecipadamente, parabéns, querido pastor César. Nós vamos orar juntos agora com a missionária Kátia, apresentando este tema diante de Deus em oração. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos por esse momento bendito, Senhor, por esse dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos deu. Por tudo que falamos, por tudo que foi dito nessa manhã, por todo o discernimento que vimos aqui nesta mesa, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a discernir, Senhor, entre o que é bênção e o que é maldição para as nossas vidas, que possamos andar em comunhão contigo, não como necios, mas sim como sábios. Senhor, conforta os corações enlutados, Senhor, dá saúde aos enfermos, vivifica cada um de nós, abençoa a vida daqueles que fazem aniversário esse mês, toma nossas vidas em tuas mãos. Nós queremos declarar, Senhor, que te amamos, que cremos e dependemos de ti. Fazemos esta oração no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.